A paz do Senhor a todos. Hoje, dia 23 de janeiro de 2024, e quero trazer aqui uma palavra para vocês. Independente do que vocês cometeram no passado, prestem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Embora que eu já fiz algumas outras lives que eu falei sobre isso, mas vale a pena nós falarmos sobre isso novamente. Até mesmo hoje, quero agradecer a uma irmã que entrou em contato comigo e nós conversamos a respeito de algumas coisas e Deus me deu esse direcionamento dessa palavra através dessas questões que a gente conversou. E eu, como sou um soldado que eu não sou de fugir de batalha, estou eu aqui, com a minha câmera mais uma vez ligada para trazer essa mensagem para vocês. Até inclusive, eu disse que ia começar a fazer no YouTube, mas até a irmã Marta não aprender, eu farei por aqui. Depois eu vou salvar, e vou estar colocando lá no YouTube também. Mas o que eu quero dizer para vocês, que, falando um pouco, mais precisamente também a respeito de mim, mas falando sobre mim, eu sei que muitos se identificarão, e é exatamente isso que eu quero, que vocês reflitem sobre isso, porque como eu já mencionei para muitos irmãos já conhecem a minha história, o que aconteceu comigo, que dando uma pincelada rapidamente por cima, vocês sabem que apesar de que eu nasci num lar cristão, fiquei até os 16 anos de idade e depois eu, como costumam dizer, eu me desviei-me dos caminhos do Senhor. E durante esse tempo eu fiz muitas coisas, pensei muitas coisas, porque nós, seres humanos, nós não só pecamos com gestos, mas também a gente peca com pensamentos, as coisas que a gente fala, Então tudo que é contraditório às escrituras sagradas vai de contra o que é sagrado e acaba, fazendo com que nós pecamos contra o nosso Deus. Só que depois, a partir do ano, mais precisamente ali de 2016, quando Deus começou a falar comigo, porque eu sempre dizia para Ele, que quando chegasse a hora de eu retornar aos caminhos dele, era para Ele usar um irmão e me falasse sobre isso. Inclusive eu orava em espírito para que o inimigo não ouvisse as minhas orações, Só que, porém, os projetos de Deus, a forma que Deus trabalha conosco, muitas das vezes não é como a gente deseja, como a gente pede, É algo mais eficaz. E Ele começou a falar comigo através de sonhos, visões, colocando dentro de mim aquela sede, aquela fome de estar junto com pessoas que falassem para mim sobre o Evangelho dele. Foi aí que eu comecei, a pensar, mas aonde eu posso estar com pessoas que falam do Senhor? Aonde eu posso ouvir o Senhor? Numa igreja, E aí eu comecei a retornar lentamente, porque é um processo gradual, ele é lento, ele não é de uma hora para outra. E foi mais precisamente no dia 5 de março de 2017 que eu desejei, apesar de que aos 14 anos já havia me batizado, eu desejei descer as águas novamente, mas pelo motivo certo, sabendo aquilo que eu estava fazendo. Até mesmo porque Deus falou comigo sobre isso através de um sonho. Então eu desejei me batizar, contrariando o que muitos dizem que batismo é só um, mas depois eu pude compreender o que significa essa frase que nos diz que batismo é só um, Já fiz também até lives sobre isso. Mas eu desejei e no dia 5 de março de 2017 eu desci as águas novamente, mas dessa vez sabendo o que eu estava fazendo. Realmente dizendo para Deus me transformar de dentro para fora,
E assim Ele ainda está fazendo, porque, como eu disse, é um processo gradual e é lento, porque é no tempo de Deus, até mesmo para que esse processo nos ensine tantas e tantas outras coisas a respeito do sagrado de Deus. Só que, porém, né, hoje, quando eu estava conversando com essa irmã, na verdade eu me recordei de algumas outras coisas também, porque a irmã, ao falar comigo, mencionou isso, né, que ela imaginava que eu deveria sofrer muitas perseguições, né, porque eu costumo falar a verdade, eu costumo pregar o evangelho, né, aquele mais sólido, o alimento mais sólido que na maioria das vezes confronta o nosso interior e as pessoas não gostam. Então por isso ela disse, né, tu deve sofrer muitas perseguições. E eu comentando sobre isso, que, né, que graças a Deus até aqui tem me ajudado o Senhor, que por mais que a gente sofra rejeições, porque a própria palavra diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo, né, fazendo o que é correto, obedecendo a palavra do Senhor, isso que significa, né, viver piedosamente, obedecer às Escrituras, aos comandos do nosso general maior, né, a gente sofre perseguições, a gente sofre rejeições, e muitas das vezes essas perseguições, né, não são só alguém perseguindo a gente propriamente dito, né? Por exemplo, assim, ó, eu saí na rua e alguém vinha atrás de mim, me jogando pedra, né? Não, às vezes as perseguições não são assim. As perseguições são também quando as pessoas muitas das vezes não curtem, não compartilham, né? Não dão um amém com as palavras do Senhor que saem das nossas bocas. Isso também é uma perseguição. Isso também é uma forma de perseguir. As rejeições também, né? Não são só aquelas onde as pessoas olham para nós e fazem cara de nojo e saem perto da gente. As rejeições não são só isso. As rejeições também são assim, né? Quando não dão ouvido para as coisas que a gente fala, quando, né, nos ignoram que tu tem um chamado, que tu tem um ministério, que Deus te concedeu um ministério. Muitas das vezes, né, homens de coração endurecido rejeitam e não aceitam, né, aí deixam a pessoa lá no cantinho. Só que eu dou graças ao meu Senhor, bom Deus, que tudo isso Ele me avisou, gente. Eu não estou sendo cínica, nem mentirosa, muito menos hipócrita ao dizer essas coisas para vocês. Mas eu dou graças a esse todo-poderoso Deus, que de todas essas coisas Ele me avisou. Tanto que muitas das vezes quando eu pensava, Senhor, eu vou desistir. Senhor, eu não vou fazer mais, eu só vou estudar a palavra para mim, não vou falar mais para ninguém, porque as pessoas não querem ouvir o teu evangelho. E Ele me dizia, mas tudo isso eu te avisei, tudo isso, né, não é só agora que acontece, mas desde lá no passado, está nas Escrituras as quais tu está estudando, que todas as pessoas que eu levantei sobre a face da terra foram rejeitados, inclusive o meu filho Jesus. Eles não aceitaram, e quando eles não aceitam, né, não aceitaram só Ele humanamente falando, mas também não aceitam Ele até hoje, quando viram as costas para esse evangelho que está sendo pregado. Porque o evangelho que está sendo pregado nada mais é do que o nosso Senhor Jesus. Então até hoje eles rejeitam, até hoje eles perseguem, mas não desista, faça a minha vontade. E aí quando Deus falava comigo, eu criava coragem, né? Porque é somente com o Espírito Santo que nos dá essa injeção de ânimo e a gente se levanta novamente e sai, né? Falando o Evangelho de Cristo. Então, quando essa irmã me falou essas coisas hoje, eu vi, né? De como muitas vezes as pessoas que não entendem o chamado de Deus em relação às nossas vidas, as pessoas que muitas vezes não aceitam o chamado de Deus sobre as nossas vidas, porque o Evangelho, na palavra também diz que Deus chama as coisas loucas dessa vida, que Deus chama, né, aqueles que não são, que chama aqueles, né, que são, né, que não sabem nada, aquelas coisas vis, que é para, né, confundir realmente essas pessoas que se acham os todos, que se acham que às vezes só porque nasceram ali, só porque exercem cargos, só porque tem cursos e mais faculdades de tal e tal coisa, que são os grandes, que são os entendedores. Mas Deus chama exatamente os que não são, para aniquilar e mostrar, né, que todo poder provém do Senhor. E Ele chama e capacita
quem Ele quer. Até mesmo na palavra diz que o Espírito Santo dá os dons conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Então, né, quando eu estava conversando com essa irmã, eu me recordei que, infelizmente, né, quem é o acusador das nossas almas, por isso que eu coloquei aí, né, você sabe quem é o acusador, porque quando as pessoas, né, que têm alguma deficiência, né, e eu falo isso com tristeza no meu coração, porque quando as pessoas têm alguma deficiência, né, de entender a palavra, ou até mesmo, né, não conseguem se concentrar para ler, estudar a palavra, né, num sentido ou outro, elas acabam abrindo brechas ou até mesmo tremendas, escancarando portas para que o inimigo, né, venha sobre elas e use elas contra essas pessoas, né, esses servos e servas do Senhor que realmente estão fazendo a sua vontade. E muitas delas não percebem que estão sendo usadas pelo inimigo e acabam nos acusando em relação ao nosso passado, porque, né, quando eu conversei com a irmã em relação a isso, que, né, realmente eu já sofri muitas perseguições, rejeições quase que todos os dias, mas a gente segue levando o Evangelho de Cristo. E eu disse, se alguém falou mal de mim, né, não chegou até os meus ouvidos. Porque na hora até inclusive eu não tinha lembrado de um relato que tinha acontecido comigo há alguns anos atrás. E eu disse para ela que, né, se alguém tivesse falado, né, não tinha chegado até mim, que até agora Deus tinha tapado a boca dos leões em relação a mim, e, né, e não tinha chegado até mim alguma coisa que falassem ao meu respeito. E aí ela, né, falou que já tinha ouvido falar em relação à minha pessoa, que diziam, mas tu conhece a irmã Marta, tu sabe quem realmente ela é, que deu trabalho para o pai dela, que foi uma pessoa que usava roupas curtas, que era, né, uma pessoa que mostrava o corpo nas redes sociais. E aí, inclusive, daí quando a irmã falou, eu me recordei, né? Eu me recordei que realmente eu disse não. Eu me recordo que algum tempo atrás também, né, teve pessoas que me falaram que já tinha duas irmãs, vou usar essa expressão porque apesar de falarem às vezes de mim, eu as considero irmã porque, né, assim como o nosso Deus é amoroso e misericordioso, nós também temos que ser em relação aos nossos irmãos. E eu peço, né, que Deus venha suprir essas carências, né, que elas não sejam mais usadas, que eles não sejam mais usados pelo inimigo para, né, vir levantar calúnias, nos acusar de algo que Deus já não se lembra mais. Então, quando nós estávamos conversando em relação a isso, Deus me trouxe exatamente essa palavra que eu quero ler aqui juntamente com vocês. E quando eu vim, né, para minha sala, abri aonde estava mais precisamente essa passagem, eu encontrei no livro de Hebreus, e eu quero ler as duas partes onde está escrito esse trecho, ok? Para que vocês possam compreender que não é só as minhas palavras, é o que está nas escrituras sagradas. Então, Hebreus capítulo 8, mais precisamente do verso 8 em diante, diz assim, eu quero ler uns quantos versos para que vocês possam compreender bem. Então diz assim, porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e escreverei no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. E também no mesmo livro, Hebreus capítulo 10,
do verso 12 em diante, diz assim: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrados de seus pés. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou toda a eternidade todos quanto estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e a inscreverei profundamente em sua mente. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Então, o que eu quero dizer com isso? E não só sobre a minha pessoa, mas todos quanto agora, recebendo o chamado, direta ou indiretamente, porque todos aqueles que se achegam a Deus e fazem a vontade desse Pai, eles receberam o chamado. Por mais que agora muitos ainda não estejam compreendendo, mais adiante compreenderão, principalmente se voltarem os seus corações realmente para compreender a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ok? Então cada um vai ser direcionado ao chamado, ao seu chamado, ao propósito que Deus tem com cada um aqui na terra. E quando isso acontece, quando a gente começa, vou voltar aqui usando a mim como exemplo, para que vocês compreendam bem. Quando Deus, a partir do ano de 2016, começou a falar comigo através de sonhos, visões, revelações, colocando no meu coração aquela fome e sede da palavra, que eu comecei a buscar, comecei a estudar as Escrituras, ele foi me direcionando. Não foi fácil, a palavra me confrontou, porque eu comecei a ver todos os meus erros, estudando as Escrituras, ouvindo a palavra muitas vezes ministradas nas igrejas, nas congregações, Deus falava profundamente comigo, mostrando os meus próprios erros. Então, aquela Marta de 2016 para baixo, nos anos anteriores, 2016, 2015 para baixo, era uma Marta na carne, era uma Marta que, apesar de ter nascido num lar cristão, não tinha ainda conhecido pessoalmente, não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque somente quando nós temos o nosso verdadeiro encontro, que aprendemos a realmente conhecer Ele, não só pelo que as pessoas nos dizem, mas nós tendo o nosso encontro com Ele, as coisas se transformam, as coisas são mudadas radicalmente, mas lentamente. Então, as pessoas que olharem, a Marta está aqui, eu já falei e vou repetir mais uma vez. O meu Face, tanto no meu Face quanto no Instagram, que eu tinha feito quando eu ainda estava desviada, as fotos estão todas ali. Inclusive, vou repetir mais uma vez, ok? Eu pensei em excluir o Face. Logo que eu comecei a estudar essa palavra, eu comecei a ver o quão miserável eu era, o quanto uma pessoa cega eu era, quanto uma pessoa profana eu era. Então, o que eu senti vergonha. Então, eu pensei em excluir o Face. Só que, porém, eu me recordo até hoje da sala em que eu estava aqui no curso. Eu estava numa sala lá embaixo, que agora está sendo alugada para uma professora. Mas antes eu fazia os meus estudos lá. E foi naquela sala que eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: não, você não vai excluir. Porque até mesmo eu pensei de excluir as fotos e também excluir o Face. E a voz do Espírito Santo me disse: não,
você não vai excluir, porque você não pode ter vergonha de quem você era. Você deverá ter vergonha se você continuasse sendo quem era. Mas eu quero que você deixe ali aquelas fotos para mostrar para quem quiser ver que quando entra o meu Espírito Santo, as vidas são transformadas, e não são transformadas só externamente, mas são transformadas de dentro para fora. Então, por isso, né, eu ouvi aquela voz, aceitei, né, essa ordem e deixei as fotos. Mas isso não significa que eu me orgulho disso. Ao contrário, né, eu sinto vergonha. Mas como a voz do Espírito Santo me disse que era para mim sentir vergonha se eu continuasse naquela vida, então eu deixei para que servisse de testemunho, para que vocês vissem que quando o Espírito Santo entra, realmente as vidas são transformadas de dentro para fora. Então, alguém que agora se levantar e me acusar, né, por coisas que eu fiz no passado, na verdade, essas pessoas, infelizmente, estão sendo usadas por Satanás. Porque até aqui eu li, né, que diz em Apocalipse capítulo 12, nos versos 10 e 12, diz assim: então eu ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então a gente sabe que o acusador, né, dos nossos irmãos, até mesmo de nós mesmos, é o diabo. E olha só que interessante, vale a pena a gente salientar sobre isso, que é o inimigo que nos oferece prato, né? Mas nós não somos obrigados a pegar. Só que infelizmente naquela época que eu me desviei, que fiquei mais de 25 anos fora da comunhão, quase 26 anos, o diabo me ofereceu prato e muitas das vezes eu pegava, porque eu não tinha esse real entendimento. Eu nunca tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. E olha só o quanto ele é sujo, né? Que por mais depois que a gente se converta, que a gente se volte para o Senhor, o que ele faz? Apesar de ter sido ele que ofereceu os pratos, depois ele levanta pessoas, levanta situações para nos acusar daquilo que ele nos ofereceu e a gente caiu, né? Então ele é realmente ardiloso, ele é astuto. Então tomem cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, né? Independente se vocês fazem parte de uma denominação religiosa ou não, né? Não critiquem as pessoas pelo seu passado, tá? Porque todos nós, tanto eu quanto cada um de vocês, né? Nós somos humanos, somos falhos e infelizmente muitos de nós está propenso ou foi propenso, né? Porque a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que ter todos os dias um cuidado para não cair, para que quando o inimigo venha, porque ele é o que está em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, na primeira piscada, vacilada que nós dermos, a gente acaba pegando esses pratos e ele vem com tudo. Só que, porém, né, se a gente se arrepende, se a gente volta o nosso coração para Deus e a partir daquele momento que tem um real encontro com Deus, a partir do momento que tu vai estudando as Escrituras, vai entendendo, vai absorvendo toda essa essência da palavra e vai deixando o Espírito Santo transformar, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e que tem um juízo também. Então ele vai nos desnudando, né? Muitas vezes machuca, porque quando eu olhava para aquelas fotos e eu pensava, meu Deus, de repente quantas vezes eu fiz pessoas pecarem por conta daquelas minhas roupas. Hoje mesmo, quando eu olho alguém pelas redes sociais, né, seminuas, mostrando os seios, mostrando partes do seu corpo, e muitas vezes estão ali nas minhas redes sociais, eu já vou logo excluindo, porque, né, eu não aceito mais isso, né? Porque desde o momento que Deus começou a falar comigo, eu comecei a retirar tudo. Eu comecei, né, a me transformar e entender que eu não posso fazer certas coisas, por mais que
elas nos são permitidas, porque a palavra diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, quando a gente tem esse entendimento que nem tudo nos convém, porque tem coisas que se nós fizermos, nós vamos fazer os nossos semelhantes pecar, nós temos que retirar de nós. Então eu fui retirando, né, deixando que Deus me transformasse e resetasse todos aqueles meus pensamentos, porque o que mais eu dizia para o Senhor, olha só que interessante, eu dizia para o Senhor assim, às vezes eu não gostava muito que me convidassem para ir nos cultos quando eu estava desviada, porque cada vez que eu ia, eu não sentia vontade de sair de lá de dentro. Eu sentia um gozo tão grande dentro de mim, uma felicidade tão grande, uma vontade de sair correndo para os braços do Pai. E eu pensava, Senhor, eu não quero mais sair naquela porta, porque se eu sair eu não vou ter forças para voltar. Porque tem coisas, as minhas roupas que eu gosto de vestir, eu não vou ser capaz de deixar, eu não vou ser capaz. E às vezes eu chegava a orar assim, Senhor, não me deixe morrer sem salvação, tenha misericórdia de mim, por mais que eu esteja usando roupa curta, se eu por acaso eu morrer, me leva junto com o Senhor, não me deixe ficar distante do Senhor. Só que Deus fez muito além daquilo que eu pedia, eu imaginava, porque Ele é o único que é capaz de fazer isso. Então Ele me mostrou, não, eu vou te fazer muito mais. Essas roupas que tu achava que seriam impossíveis de deixar, eu vou transformar através da minha palavra. É por isso que hoje eu prego a palavra do Senhor, porque foi através da palavra, não foi através de revelações ouvidas nas redes sociais, não foi através de palavras de vitória, dessas coisas, não. Foi através do confronto, foi através disso aqui, da exortação, que na maioria das vezes está aqui para as nossas vidas, foi que me transformou, foi que me deu a cura a qual eu precisava, foi que me deu a libertação a qual eu precisava, e que até hoje está a me transformar de dentro para fora. Então é por isso que eu prego essa palavra. É por isso que quem prega essa palavra sofre essas rejeições, sofre essas perseguições, e até mesmo outras pessoas que não têm esse entendimento são usadas pelo próprio Satanás para vir nos acusar de coisas do passado. Mas Deus sabe que eu não vivo mais no passado. E a palavra nos diz, não só disse para mim hoje, falou antigamente, mas há tempo, que dos teus pecados não me lembro mais. É o nosso Senhor Jesus que nos diz isso. Das tuas iniquidades, dos teus pecados, não me lembrarei mais. Não é que dá amnésia no Senhor, não é isso. É que Ele é o único que não fica jogando na nossa cara erros do passado quando nós nos arrependermos. Quando há arrependimento nos nossos corações, Jesus é o único que não nos joga essas coisas na cara. É por isso que a palavra diz, dos teus pecados não me lembro mais. Então, gente, manerem nas coisas que vocês falam, manerem nas coisas que vocês dizem a respeito das pessoas. Principalmente quando vocês veem que tem realmente transformação. Por mais que às vezes, são pessoas que são como a irmã Marta, falam uma palavra mais sólida, mas Deus sabe a quem dá determinados ministérios. Então não contendem, não persigam, não rejeitem, porque somente vocês sofrerão as consequências disso. Até agora nós estamos lendo no grupo dos estudos da palavra, e eu li, e ficou na minha mente essa passagem que diz assim: te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gente, isso falou profundamente comigo. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, vamos começar desde o princípio. Quando a gente ouve o chamado do Senhor, está sensível à sua voz, se volta para Ele, vai estudar a palavra, deixa essa palavra entrar e confrontar nós de dentro para fora. A gente tem uma transformação e começa a seguir os comandos do Senhor. Gente, Ele nos abençoa e abençoa aqueles que nos abençoam, mas também amaldiçoa aqueles que nos amaldiçoam. Então cuidado com isso, gente, cuidado.
Às vezes vocês saem por aí falando besteiras, asneiras das pessoas que não estão mais cometendo esses erros, não estão mais cometendo esses pecados. Mais uma vez vão me usar de exemplo para uma maior compreensão, porque quando eu me voltei para o Senhor, que eu comecei a estudar a palavra, que a palavra começou a me confrontar e mostrar os meus erros, porque a princípio a palavra não mostra para nós o erro dos outros, a palavra mostra para nós os nossos próprios erros. Então isso começa a ferir, isso começa a machucar. Porque às vezes você não quer aceitar, porque você quer viver suas próprias vontades na carnalidade. Mas essa palavra, por isso que eu vou repetir, ela é como uma espada afiada e faz separação da alma e do espírito, das juntas e medulas, e vê a intenção do coração. E quando eu comecei a ver que as intenções do meu coração eram coisas da carne, voltadas para a carne, para os prazeres momentâneos, eu comecei a sofrer muito, eu chorava muito, porque é assim que Deus trabalha conosco. Porque nós temos que ver as nossas falhas, nós temos que ver os nossos erros e reconhecê-los perante o nosso Deus. E quando eu reconheci realmente que eu precisava ter muitas coisas na minha vida, na minha mente resetada, foi aí que foi começando a Deus colocar o vinho novo. Porque não se pode colocar vinho novo em odre velho. Ambos se perderão, porque o vinho novo vai inchar dentro do odre velho, e o que vai acontecer com o odre velho? Vai se explodir, não vai aguentar pressão, porque é velho e vai explodir. É por isso que muitos, às vezes, não conseguem, porque eles já querem logo colocar esse vinho novo. E primeiro tem que retirar, resetar muitas coisas da memória. Esse é o primeiro passo. Porque como diz em Romanos capítulo 12, a nossa transformação começa pela renovação da mente. Renovação. Então, quando eu comecei a deixar essa palavra renovar os meus pensamentos, transformar os meus pensamentos, tudo que o Espírito Santo foi me mostrando que eram errados, dentro como fora, eu retirei. E hoje, se vocês me perguntarem, Marta, você sente saudade? Deus que me livre e guarde. Hoje eu me arrependo, hoje eu gostaria de voltar atrás e não fazer todas as coisas, muitas coisas que eu fiz. Mas infelizmente a gente não pode. Então nós temos que ver daqui para frente com o Senhor. Assim como eu comecei a rever toda a minha vida de 2017 para cá e deixar que Deus me transformasse. Deixar que Deus seguisse comandando toda a minha vida. Então, gente, não olhem mais lá para as minhas fotos no Face do ano de 2016 para baixo e me acusar por conta disso. Porque se vocês olharem para isso e disserem, tu sabe quem é a irmã Marta, tu viu como ela agia no passado, era uma pessoa devassa que usava roupas curtas, vocês têm que ver, vocês mesmos, na verdade, vocês vão estar mostrando quem vocês são, não quem eu sou. Porque agora quem realmente me conhece sabe que eu não faço mais isso. Qualquer um que me conhece tem uma convivência maior comigo, apesar de eu ser uma pessoa bastante quieta, uma pessoa bastante reservada em certos sentidos. Então, as pessoas que realmente sabem como eu sou, sabem que eu não faço mais. Sabem que eu não sou mais assim. Então não adianta, olha só. Mais uma palavra que eu não posso deixar de falar aqui para vocês. Que tem aqui, deixa eu ver, até quero achar aqui para vocês, em Salmos 37, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu vou repetir, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra, mais uma vez eu vou repetir, que quando desconfia nele, vai além daquilo que nós podemos pensar. Porque o confiar quer dizer que eu vou crer e vou obedecer a sua palavra. Então, no momento que eu estou confiando e obedecendo aos comandos dele, o mais ele fará. Ele fará tudo por mim. E muitas vezes eu me perguntava para o Senhor, Parava aqui e dizia, Senhor, mas o que o Senhor fará? O que o Senhor vai fazer por mim?
E um dia também, quando eu já tinha ouvido, né, pessoas dizer que eu não era convertida porque eu ainda colocava fotos de biquíni no Face, e na verdade, se vocês olharem de 2016 para baixo, eu sempre fui uma pessoa também reservada muito nisso. Eu nunca coloquei muitas fotos de biquíni, né, porque eu achava o meu corpo feio, enfim, nunca fui disso nem quando eu era desviada. Então não seria agora que eu iria colocar fotos de biquíni, gente. Eu tenho uma piscina na minha casa que faz uns 2 anos que eu não entro, porque realmente eu não gosto de pôr essas coisas, nem quando eu estou sozinha na minha casa. Então, quanto mais tirar foto e postar nas redes sociais. Então, as pessoas usam esses, né, argumentos lá do passado. E quem faz isso é o acusador, porque Jesus disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas quando chegou aos meus ouvidos que essas pessoas, né, tinham falado isso, que eu não era bem convertida, Deus falou fortemente comigo através dessa palavra e disse: te lembra que tu falou, né, e o mais ele fará? Agora vai, abre a tua Bíblia e segue lendo adiante. E eu peguei a minha Bíblia e li. E aí vou repetir mais uma vez para vocês: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, obedece aos comandos dele, e o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, né, quando na hora que eu ouvi aquelas palavras, eu pensei em perguntar quem eram as determinadas irmãs, até mesmo para mim ter umas conversas com elas e me explicar que não era isso que elas estavam pensando. Mas quando Deus me direcionou essa palavra e disse, né, que ele exibirá, que é ele que vai exibir a minha justiça como a luz e o meu direito como o sol do meio-dia. Então, quer dizer, eu não preciso estar me justificando, eu não precisaria estar conversando e argumentando. Só que, porém, hoje, para fazer novamente essa live, eu achei de uma tremenda necessidade de expor esses fatos para que vocês, né, que estão também muitas vezes sendo alvos dessas perseguições, porque muitas das vezes a gente já se deparou nas redes sociais de pessoas dizendo assim: eu já vi isso, gente, eu já vi, ninguém me contou. Eu vi muitas vezes pelo Face as pessoas dizendo assim, ó: a fulana acha que engana alguém, porque, né, fez e aconteceu, agora virou crente. E várias outras frases desse tipo. A fulana acha que engana quem, sendo que fez o que fez, agora entrou para a igreja. Só que, porém, gente, deixando os casos à parte, porque a gente sabe muito bem também que tem pessoas que pensam que Deus é cego, né? E vão muitas vezes para as religiões, dizem que aceitaram Jesus para tentar esconder os seus erros. Vamos deixar esses casos à parte. Mas tem pessoas realmente que aceitam a Jesus. Tem realmente pessoas que se arrependem dos seus erros e deixam o Espírito Santo convencê-los da vida de pecado que eles levavam. Então eles começam a se justificar por dentro e se santificar no seu modo de agir, pensar, falar, se vestir, andar nos lugares que onde vai, para que o juízo de Deus não venha sobre eles. E não por medo do Senhor, mas por receio de ficar longe desse Deus. Porque era o maior medo, o receio que eu tinha era esse. Eu dizia: Senhor, quando eu ainda estava desviada, eu dizia: Senhor, eu não quero ficar longe do Senhor. Eu não quero, nem que seja lá num cantinho do céu, eu quero estar. Por isso, gente, queiram esse Deus pelo que Ele é. Não por medo de ir para o inferno, mas deixe o Espírito Santo convencer vocês. Deixe que essa palavra entre, penetre no coração de vocês. E para vocês que ainda não têm o entendimento da palavra, ou até às vezes têm, porque pelo que eu ouço às vezes algumas pessoas falando, são pessoas da igreja muitas vezes que falam a meu respeito. Não são pessoas do mundo, são pessoas da igreja que me acusam pelo passado. Então, gente, cuidado com isso. Cuidado com isso, isso é sério, eu estou dizendo por amor a vocês. Não fazem esse tipo de coisa, porque Deus se compromete e tem compromisso com quem se compromete com a palavra dele. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus,
né? Mais uma vez digo, deixando à parte esses que tentam se camuflar dentro das igrejas. Tem realmente pessoas que se convertem. Tem pessoas que realmente são regeneradas através da palavra. Então não as acuse pelo passado delas, porque o nosso Senhor Jesus falou: das tuas iniquidades, dos teus pecados, não me lembrarei mais. Quando nós colocamos essa palavra impregnada em nossos corações, está aqui nas nossas mentes, nas nossas atitudes, Deus não se lembra mais, Deus joga no mar do esquecimento tudo isso. Então quem são vocês muitas vezes para virem até mesmo nas redes sociais falar dessas pessoas? Cuidado, porque vou repetir, a palavra diz, não sou eu que digo. Se vocês estudassem mais a palavra, vocês iam entender o que a palavra diz. Porque Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E esse amaldiçoar não é só vocês dizerem: eu te amaldiçoo. Não é só isso, gente. Tem várias outras coisas por detrás disso, que muitas vezes as pessoas amaldiçoam umas às outras, até mesmo com o olhar, pelas coisas que dizem, condenando do passado. E Deus está olhando tudo isso. Deus está olhando. Então, quantas vezes o inimigo levanta muitas vidas para tentar parar outras vidas através dessas coisas, de dizer: eu conheço o teu passado, quem não te conhece que te compra. É assim que o inimigo usa a boca das pessoas para dizer. Mas, mais uma vez eu digo para essas pessoas que estão ouvindo isso, muitas vezes, sentem dor nos seus corações, sentem a rejeição, a perseguição, o amaldiçoamento através dessas palavras, mas saiba que o Senhor está contigo. Se você realmente entregou teu coração a Ele, os teus caminhos a Ele, confia nele e o resto, tudo Ele fará. Na verdade não é o resto, diz aqui, e tudo Ele fará. Tudo Ele vai fazer por você. Se alguém se levantar contra ti, Ele vai te defender. Se alguém te justiçar, Ele vai trazer a tua justiça à luz do dia. Confia na palavra, não se entristeça, não desanime. Ao contrário, se isso está acontecendo com você, é porque você está no caminho certo. Então prossiga, olha para esse homem da cruz, porque é Ele que fará tudo por você. É nele que você tem que depositar a tua confiança. Amém? E, mais uma vez digo, não quero deixar essa live muito longa, que eu acho que já ficou bastante longa, mas não façam mais isso, tá, gente? Tudo bem que eu sei que, não só dentro de denominações religiosas tem pessoas tentando esconder seus pecados, seus erros, mas vocês também têm que cuidar, da forma que vocês apontam, porque Jesus também disse, cuidado, não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque a palavra diz que Jesus ali está condenando o julgamento hipócrita, porque muitas vezes essas pessoas que saem para as redes sociais dizendo: eu conheço o teu passado, que olha que te compra, fez o que fez e agora é crente. Gente, são pessoas também que erram, são pessoas que têm pecados grotescos. Então cuidado, porque com a mesma medida que vocês estão medindo essas pessoas, Jesus também vai medir vocês com a mesma medida. Então cuidado, cuidado. E pior ainda quando vocês julgam alguém que entregou o caminho ao Senhor. Pior ainda, gente, muito pior ainda. Então cuidado, ok? Que às vezes tem pessoas que pregam contra quem diz assim: gritam nas redes sociais que é a menina dos olhos de Deus, não mexam comigo, sou a menina dos olhos de Deus. Às vezes debocham das pessoas que dizem isso, e eu também fui uma delas que pensava assim: nossa, como a pessoa está sendo arrogante, soberba, Mas lendo as escrituras, até mesmo nessa passagem que diz, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Isso aí eu me deu uma compreensão exata de muitas coisas. Então, gente, aprendam mais desse evangelho, amem-se mais. Se tiver que corrigir, corrija, mas com amor, com equilíbrio, como nos manda a palavra. Porque esse Espírito nos deu, poder, equilíbrio e amor para tratar com os nossos irmãos.
não acusando eles por erros do passado, porque quem faz isso é Satanás, ok? Jesus não se lembra mais do que nós fizemos no passado quando a gente entrega o nosso caminho para Ele. Amém? Recebo essas palavras aí a todos vocês. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, porque o inimigo tem se lançado grandemente aí, até mesmo coisas que eu não costumava ter, que era a gripe. Agora me bateu uma gripe bastante forte, né? E eu sou daquelas que eu não tomo remédio, então aguento no osso do peito, só contando com a graça do nosso Senhor. Mas eu já mesmo boto a minha mão assim na cabeça e repreendo em nome de Jesus. E eu estava bastante aflita, que não me vinha palavras para fazer live, né? E já estava falando com Deus, né? Pensando que eu não gosto de ser improdutiva. E aí hoje me surgiu essa questão, né? E eu agradeço a Deus também por, essa conversa que eu tive e esse direcionamento que Ele me deu para a palavra, porque muitas das vezes a gente não sabe, né? O que as pessoas aí do outro lado também estão passando e sofrendo, porque muitas vezes são os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas, as mesmas batalhas que nós enfrentamos. Então a palavra está aí, para que nós nos fortalecemos uns aos outros, nos damos ânimos através dessa palavra uns aos outros e que sigamos para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Então agradeço a Deus por tudo e desejo que todos vocês saibam interpretar e captar essas palavras, porque aonde há o Espírito Santo do Senhor, onde habita o Espírito Santo, há transformação de vida, e Jesus já não se lembra mais dos pecados passados, ok? Tá? E quem aponta o dedo para nos, jogar na cara erros lá que não cometemos mais, é o acusador das nossas almas, que é o inimigo. E cada vez que alguém faz isso, ela está mostrando não o que nós somos, mas o que elas estão sendo e por quem estão sendo usadas, ok? Oramos e intercedemos por essas pessoas, que possam ter um dia o entendimento que hoje estamos tendo a respeito da palavra do Senhor. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.